Soube, Diego, que a Rainha Elizabeth morreu? Cara, eu soube sim, cara, eu soube sim. É. É. É importante, né? É importante bastante. É um evento importante. É. Bom, mas você viu os resultados do fim de semana? E o que achou? Foi bom ou não foi? Pois então vamos comentar sobre eles agora. No Sociedade Esportiva Panorama. Boa noite, Natan. Boa noite a todos de casa. Boa noite, Diego. Boa noite a todos. Natan, você achou que essa última semana foi bastante movimentada? Olha, Diego, eu vou te falar. Se eu tenho uma palavra para responder essa pergunta, é a seguinte. Talvez. Não poderia ter definição mais certeira do que essa, Natan. Mas a semana foi bastante movimentada para os nossos times cariocas. Verdade. E antes de falar dos resultados dos últimos jogos, eu gostaria de chamar a atenção para um seguinte acontecimento. Diga o acontecimento. O CEO da empresa de futebol Botafogo deixou o clube, Diego. Péssima notícia para os admiradores do empresariado. Definitivamente é uma péssima notícia, Natan. Como será que os empresários brasileiros reagirão a isso? Olha, Diego, certamente com bastante indignação. Não tem empresário nesse país que goste de ver uma empresa em crise. O empresário, Diego, quando ele vê uma empresa em crise, ele faz texto no LinkedIn. Olha aí o perigo que estamos vivendo, Diego. Não há uma coisa mais tenebrosa do que um texto motivacional de um empresário no LinkedIn, Natan. O problema, Diego, é que é motivação demais. O ser humano não aguenta. O empresário, ele quer ensinar para as pessoas como que deve gerir uma empresa. E aí é texto atrás de texto. É um conhecimento que o brasileiro ainda não tem capacidade de digerir. O brasileiro não consegue digerir, Diego, exatamente. E aí o empresário vai no LinkedIn, mostra o que a empresa que entrou em crise deveria ter feito para não entrar em crise. E aí depois vai lá e sonega o imposto. Ou seja, nós torcemos para que isso seja apenas um breve momento de tensão no clube e que tudo se resolva logo. Exatamente, Natan. E o Textor é um cara experiente. Ele não vai deixar o time passar por isso por muito tempo. Se ele vê algo de errado, ele vai lá e vende. Exatamente, Diego. O grande empresário, ele resolve os problemas dele vendendo e comprando as coisas. Por exemplo, se pintar um clima ruim como esses, ele valoriza o clima ruim e vende. Com o lucro, ele compra o jogador. Exatamente. Deve ser muito bom ser um empresário experiente. Com certeza. Não sei se você ficou sabendo, mas aconteceu uma vez da mãe do John Textor ter sido sequestrada. O sequestrador pediu 100 mil reais para ele. Aí ele comprou, obviamente, é a mãe. Logo depois ele começou a valorizar a mãe no mercado. Arrumou ela com as melhores roupas, com as melhores joias e revendeu a mãe por 4 vezes o valor que ele comprou. Ele é um gênio do capitalismo, Diego. É uma mente brilhante, Natan. Bom, mas aí, de qualquer maneira, agora o ex-CEO do Botafogo, Jorge Braga, alegou aí o esvaziamento da função e a falta de autonomia para pagar salário, Diego. Isso acontece muito, Natan. Tem um amigo meu próximo que foi diretor executivo de empresa e tinha sérios problemas com pagamento de salário. E qual que era o principal problema? Faltava o dinheiro. Perfeito. O Botafogo, que teve aí o seu CEO indo embora, jogou no domingo de manhã contra o América Mineiro, em casa, onde empatou por 0-0. Voltando aí a apresentar aquele jogo de futebol bem tranquilo, sem muita emoção pro torcedor. Para aliviar as tensões, Natan. Exatamente. Para dar uma aliviada no clima. Nada como um bom 0-0 pro torcedor apenas ir pro estádio tomar aquela cervejinha às 11 da manhã, de um domingo. Esquecendo que a semana dele vai recomeçar no dia seguinte. E que a vida é um completo vazio sem esperanças. Excelente, Natan. O time que agora está em 12º no campeonato enfrenta o Curitiba no próximo sábado. Perfeito. E falando de sábado, no último sábado tivemos o Fluminense, que venceu em casa o Fortaleza por 2-1, com 2 gols de Cano, que nesse momento é artilheiro do Brasileirão e do mundo em 2022. O que eu, sinceramente, Diego, não ligo muito para a ideia de você se tornar artilheiro do mundo em um ano. Porque no final isso só serve para você se mostrar para seus amigos. E o Cano é um cara sério, ele não se distrai com amizades. Exatamente. O Cano não tem tempo para isso, ele é sério demais. Quando ele não tá fazendo gol, ele tá treinando para fazer gol. E aí depois do treino, ele para e leva o filho dele no IES, para ele aprender a falar inglês. Depois ele se alimenta de forma saudável para poder ficar em forma e poder transar com a esposa dele para fazer outro filho e poder fazer mais gols e fazer mais letras com as mãos. E aí o outro filho ou filha que ele tiver, ele vai fazer um que começa com a letra J, que é só fazer o L com a mão contrária. Que aí é muito mais fácil.
É bem mais prático e é bom que não começa com uma letra M, por exemplo, senão ia ser muito complicado de fazer. Exatamente. Teria que ter toda uma dificuldade aí pra fazer o M com a mão. Muito mais fácil fazer o L. Ele fez o filho dele pensando exatamente na comemoração que ele ia fazer depois. É um visionário, Nathan. Ele é um cara fora da curva. Bom, mas o Fortaleza, com mais essa derrota, deu uma estagnada naquela boa sequência que havia fazendo para se recuperar no campeonato. Mas, sem dúvidas, o Fortaleza vai conseguir se recuperar. Provavelmente vai terminar o ano alcançando aí até uma vaga ali num G8, numa Libertadores, ou pelo menos uma Sul-Americana. E aí vai ser humilhado por algum time argentino nas oitavas de final. Maravilha, Nathan. Agora vamos falar rapidamente da Série B, pois o Vasco jogou no domingo com transmissão ao vivo da TV aberta e perdeu para o Grêmio por 2-1. O que acontece, Diego, é que a Globo ela sacou a fórmula da audiência. O jogo do Vasco hoje traz público porque é um grande entretenimento para o telespectador. Sem dúvidas, um dos conteúdos de humor mais engraçados que já se passaram na TV brasileira. É uma diversão só. Você vê sempre um gol contra. Você vê uma derrota que já era esperada, mas o time finge que tinha uma esperança para poder frustrar o torcedor no final. Um goleiro quicando antes de tomar um gol. É gargalhada garantida. A família brasileira agradece, Diego. Exatamente, mas o Vascaíno não está muito feliz com isso, pois o time agora está só a 1 ponto do 5º colocado, que é o Londrina. O Vasco, Diego, faz um esforço tremendo para continuar nos fornecendo esse conteúdo hilário, que é a Série B. Mas o torcedor não curte muito e esperava que o time que agora tem dinheiro estivesse pelo menos um pouco mais tranquilo no campeonato. Pois é, Nathan, e o Alex Teixeira, que veio como uma grande esperança, não deixou seu gol e tem tido atuações um tanto quanto mornas. Exatamente, Diego. O time tem apostado mesmo é na garotada, no sangue jovem, na correria dos mais novos e num senhor de idade de 41 anos. É a combinação de bastante equilíbrio, Diego. Você pega aí um bando de adolescente, coloca um idoso no meio e fala, vai lá e joga futebol agora. É uma confusão daquelas de se escangalhar de rir. Verdade, Nathan. Bom, voltando para a Série A, o Flamengo jogou também no domingo contra o Goiás fora de casa, onde empatou por 1-1, colocando seu time reserva para jogar mais uma vez. Você percebe o nível de interesse de um time no campeonato quando o técnico já nem coloca mais o time titular, que é para tentar simular alguma competitividade para o time adversário. E a simulação foi tão real que o time quase perdeu. Mas aí lembrou-se que o adversário era o Goiás e rapidamente empatou a partida. Exatamente, Nathan. Falando em Goiás, que lugar que só produz coisas boas. Tem o próprio time do Goiás. Tem a capital do Brasil dentro. Tem o Marrone. O João de Deus. Goiás só produziu coisas maravilhosas pro país. Grande abraço aí, um forte abraço pro pessoal de Goiás que tiver nos assistindo. Um grande abraço. Mas ainda sobre o Flamengo, o time que está em 3º lugar do Brasileirão jogou o 2º jogo contra o Vélez da Argentina na última quarta e garantiu a vaga na final da Libertadores. Exatamente. Diego, eu não faço ideia do que esse tal de Vélez quis fazer nesse campeonato. Parece que ganhou algum tipo de sorteio da P&G para participar da semifinal da Libertadores. E ainda pôde jogar no Maracanã. Algum jogador do time aí, ou técnico do time, ou um roupeiro, achou um shampoo premiado. E aí o time recebeu essa chance de jogar contra o Flamengo, onde o time foi devidamente humilhado e eliminado vergonhosamente, sem nenhuma chance. Pois é, Nathan. E a final será contra o time do Atlético Paranaense, que eliminou o Palmeiras na terça passada. Então, boa sorte ao Flamengo e boa sorte ao Atlético Paranaense, que vença o time em que alguma entidade divina preferir torcer no dia. Então aí os jogadores terão que fazer aí uma grande disputa de orações, uma rinha de reza. Quem colocar mais terços atrás do gol, certamente vai começar com vantagem. Exatamente, Nathan. Então com isso encerramos a Sociedade Esportiva Panorama de hoje. Eu agradeço sua atenção, agradeço mais ainda que você tenha curtido e agradeço muito mais o fato de você estar compartilhando nesse momento esse nosso conteúdo por aí, para que mais gente seja abençoada por esse lindo conhecimento sobre o futebol dos times do Rio e outros conhecimentos gerais também. Coisas essenciais para a vida, Nathan. Exatamente. Então ficamos por aqui. Muito obrigado a todos e uma boa noite. Boa noite, Nathan. Boa noite a todos. Cara, você viu que agora o Charles vai assumir o trono, o reinado lá? Agora é o Rei Charles. O Rei Charles, o músico? Não. Não, ele morreu, Diego. Não, cara. Ele morreu já, ele morreu. Tem até aquele filme lá, daquele ator lá, Sim, o Jamie Foxx. Isso, mas que até fez aquele Django Livre. Então, mas é outro. Esse aí morreu. O Jamie Foxx morreu? Não.
Ele era tão novo. Tadinho de Jamie. Deixa eu até falar pra minha mãe depois que ela gostava. Você tá confundindo tudo, cara. Tadinho de Jamie. Não foi Jamie Foxx. Mas e o Ray Charles? É o cantor ou o rei? Eu não sei agora.